Vem agora a hora da nossa palestra, da nossa conversa com o nosso irmão Felipe, que com certeza, como sempre, nos traz belos ensinamentos, nos traz coisa que ainda não sabemos e que nesse mundo de aprendizado que todos nós vivemos, é mais uma contribuição para cada um de nós. Felipe. Bom dia a todos. É um enorme prazer voltar aqui à Casa de Frei Luís nessa posição de expositor. Agradeço muito a Frei Luís, a casa pela oportunidade. E hoje nos foi dada a oportunidade de conversar sobre o Kardec e o crivo da razão. Quando eu propus essa temática, eu tinha a ideia de fazer de uma maneira completamente diferente de como ela surgiu. Completamente diferente. Né? De uma certa forma, ela foi conduzida por um outro caminho, né? E vamos ver o que a espiritualidade quis nos trazer, né? De entendimento. Primeiro, né, eu queria começar, talvez numa condição natural, eu falaria sobre razão, né? Por que usar o termo razão, né? No sentido de pensamento lógico, né? No sentido de desenvolver as ideias e usar por meio da lógica, usar por meio de contextos da verdade, padrões para que a gente pudesse seguir por um caminho, por uma linha. Mas eu resolvi, na verdade, começar perguntando por que Kardec se preocupou com o uso da razão. Por que ele nos alertou sobre o uso da razão? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca o primeiro exame comprobativo pois, sem contradita o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Por alguma razão, né, por alguma justificativa, Kardec pedia que nós usássemos a razão no conteúdo de tudo aquilo que vinha dos espíritos. Talvez porque algo poderia sair ao controle, poderia ser falseado, poderia ser questionável, mentiras poderiam ser realizadas ou respostas poderiam ser manipuladas. E isso é uma verdade, né? E como o Espiritismo é ciência, né? Como ciência que sempre está se atualizando, o Espiritismo poderia dar diretrizes distintas no seu entendimento. Os espíritos também não estão em igual saber. E uma mensagem que eventualmente se contradizesse com alguma outra dada por algum outro médium, poderia também comprometer a importância, né, da mensagem ou do conteúdo que ia ser empregado. Influência anímica poderia interferir nas mensagens, né? Isso também é um assunto que eu vou comentar aqui, né? A interferência anímica é um evento natural que pode acontecer num fenômeno mediúnico, né? E a gente precisa estar em observação para que não venhamos a falsear em determinadas informações que podem vir a comprometer todo um conteúdo espiritual, né? Ou ainda a gente pode pensar em má fé, né? Algumas pessoas usarem de má fé para poder deturpar, por meio da credibilidade de algum espírito, da autoridade de algum espírito, alguma mensagem que deveria ser empregada, deveria ser ensinada, né? Então Kardec teve toda uma preocupação de que nós usássemos algum tipo de critério, um conjunto de metodologias
para que a gente pudesse se precaver de que o espiritismo não viesse a ficar fragilizado, né? E as possibilidades dessa intervenção, em parte, podem ser atribuídas a esses tópicos que eu coloquei aqui. Alguns deles eu pretendo conversar. O espiritismo é uma ciência. Aqui eu tenho um carinho particularmente especial, né? Não desmerecendo os demais pilares, né? Filosofia e o viés religioso que o espiritismo tem, mas por particularmente estar envolvido há alguns anos, né, com pesquisa dentro da universidade, eu me identifico bastante com o lado científico do espiritismo, né? E na época de Kardec, ele vivia um período bastante singular na Europa, né? O iluminismo eclodia, no sentido de que o despertar da razão, o despertar da consciência, né? O despertar do empirismo, de você avaliar tudo por critérios metodológicos, era fundamental. Vir o espiritismo com uma nova proposta religiosa não seria facilmente fecundado se não houvesse esse atributo racional, esse atributo do esclarecimento por meio da razão. Então, Kardec utilizou de metodologias empíricas, de experimentações para poder comprovar o espiritismo. E a gente tem aí diversos exemplos, né, da época de Kardec, seja pelo controle universal que ele utilizou nas mensagens, no sentido de receber por diferentes pontos uma mesma informação, né, de diferentes médios, e lembrando que naquela época não tinha WhatsApp, né, não tinha comunicação de internet, né, então Kardec recebia mensagens de diferentes pontos, em diferentes lugares na mesma época, sendo isso chamado do controle universal dos espíritos, né? Seja por meio das materializações, as famosas mãos de cera, né? Efeitos como da Kate King, né? Que foi aferida em sua massa, né? Em seu peso, né? Quando submetida à aferição de balanças, enfim. Kardec e todo o grupo que se comprometeu com Kardec em vir, né, como encarnados para poderem trabalhar em cima do espiritismo, tiveram todo um cuidado de desenvolver metodologias científicas de maneira que comprovassem e que dessem veracidade a toda a informação que viesse do plano espiritual. E é nossa responsabilidade preservar essa autoridade ou esse comprometimento das mensagens para que a gente não dissemine fake news espírita, né? E aí Kardec colocou, mais vale, aliás, Erastus, né? Erastus, no livro dos médiuns, nos fala, mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Quando a gente rejeita uma verdade, ela continua sendo verdade. Por mais que nós não aceitemos essa verdade, em algum momento ela vai ser aceita por uma comunidade geral, né? E as pessoas vão começar a entender. Foi assim com a teoria da relatividade geral de Einstein, né? As pessoas no primeiro momento riram, né? Não acreditaram, e posteriormente, conforme foram começando a se convencer e a entender a teoria com maior profundidade, né, perceberam que Einstein tinha razão. E foi assim com diversos outros cientistas ao longo da história. Tá? Então, uma verdade sempre vai continuar sendo uma verdade. Por mais que nós a refutemos, ela vai continuar sendo a verdade, e no momento oportuno ela vai florescer para que toda a população tenha acesso a ela. Agora, quando a gente admite uma única mentira, a gente fragiliza, a gente compromete toda uma estrutura, porque a gente coloca em xeque, né, a seriedade do trabalho que foi realizado. Então, Erastus foi cirúrgico quando colocou que a gente deveria rejeitar 10 verdades, mas jamais admitir uma única mentira.
E o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma prática. Ele consiste na relação que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende as consequências morais que decorrem dessas relações. Isso foi palavra de Kardec em O que é o Espiritismo. Então veja que Kardec era um homem muito além do tempo dele, porque naquele tempo de Kardec, ciência era tudo aquilo que podia ser mensurado, era tudo aquilo que poderia ser aferido, era tudo aquilo que você conseguia equacionar por meio de propostas matemáticas. Mas não, Kardec estava um pouco além do tempo dele, porque hoje nós compreendemos que ciência tem um entendimento muito mais amplo do que isso. Hoje em dia nós conhecemos as ciências humanas, por exemplo. Hoje em dia, um conceito mais moderno de ciência, por exemplo, por Karl Popper, que diz que ciência é tudo aquilo que pode ser questionado. E é exatamente por esse questionamento que a gente se empenha em continuar pesquisando cada vez mais, né? Quando a gente coloca em xeque a possibilidade de alguma informação, a gente tem condições de continuar pesquisando cada vez mais. E como o Espiritismo é ciência, isso significa que nós precisamos continuar sempre estudando, porque como o Espiritismo acompanha a ciência, né, e a ciência está em constante transformação, nós precisamos continuar estudando o Espiritismo, não só na sua base, mas também na continuidade do seu trabalho enquanto ciência. Enquanto ciência, na conclusão, eu gosto bastante desse item da conclusão do Livro dos Espíritos, item 9, se é certo que entre os adeptos do Espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda controvertidas da ciência, porém não deve haver seitas rivais uma das outras. Fantástico isso que Kardec está colocando. Kardec está exatamente falando para a gente que o Espiritismo, como uma ciência, está o tempo todo se atualizando. Isso é ótimo, porque significa que o Espiritismo não é uma filosofia encerrada, engessada, inquestionável, irrefutável. Muito pelo contrário, é uma ciência que está constantemente se atualizando. E as informações novas vêm chegando para a gente à medida que o mundo, à medida que nós estamos progredindo, evoluindo, tendo condições de compreender além, um pouco mais. Veja que ele fala que estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Sobre os pontos fundamentais do Espiritismo, não há questionamento. E na sua essência, o Espiritismo tem 5 pontos fundamentais: a existência de Deus, a existência e permanência do Espírito, a comunicabilidade entre os espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Sobre isso, não há questionamentos. São os pontos fundamentais do Espiritismo. Mas existem pontos secundários, como bem colocado aqui no item 9 da conclusão do Livro dos Espíritos, que são passíveis de contradições. Cada um tem o seu ponto de vista, ou cada um pode observar de acordo com a sua capacidade de entendimento. E é assim que a gente forma sociedades. É assim que nós vamos construindo, de fato, um entendimento sobre o conceito da verdade. Se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Se não me engano, não coloquei a referência, eu gosto sempre de colocar a referência, se não me engano, isso se encontra na Gênese, tá? Não me falha a memória. Kardec, novamente, falando que a ciência é a referência, que o Espiritismo está constantemente se corrigindo em caso de haver alguma contradição.
E a contradição quem faz somos nós, né? São os homens, porque no plano espiritual, a espiritualidade tem uma única palavra, que é o amor, né? É a linguagem universal, que a gente fica se debruçando, a gente fica ombreando, discutindo entre si, né? Mas para a espiritualidade, a linguagem do amor, da fraternidade, da justiça e caridade é unânime. E aí eu trouxe algumas obras importantes que o espírita talvez desconheça. Muitos espíritas, na verdade, desconhecem, né? Eu trago ali os 4 evangelhos de Holstein. Sobre ele eu trago um trecho em particular. Por quê? Porque Kardec era um homem tão brilhante, tão incrível, que como cientista, livre e desimbuído de paixões particulares, ele não refutava nenhuma ideia de imediato. Ele deixava tudo à observação de futuras apreciações quando o assunto era de cunho espiritual. Aquilo que precisava ainda comprovações, elaborações, desenvolvimento, Kardec não refutava de imediato falando, não, isso não é possível. Muito pelo contrário. Ele não descredibilizava, mas ele falava, é preciso que nós avaliemos com mais rigor. E isso acontece exatamente nessa obra dos 4 evangelhos, uma opinião que discute os espíritas no Brasil, talvez no mundo, né, sobre essa obra, está de acordo ou não está de acordo com os ensinamentos de Kardec. Aqui eu não vou me interessar, não vou desenvolver o assunto, né? Trata-se particularmente se Jesus teve ou não um corpo espiritual ou um corpo físico, e essa discussão eu não vou abrir. Na verdade, eu já fui questionado sobre ela muitas e muitas vezes. Felipe, mas para você, o corpo de Jesus era físico ou era espiritual? E aí a minha resposta sempre vai ser a mesma. O corpo de Jesus é o corpo doutrinário dele. Esse é imortal, esse é inquestionável, esse é inviolável. É a ele que nós devemos estabelecer e colocar todas as nossas forças em estudar e seguir. Discutir se Jesus teve um corpo físico ou um corpo espiritual não vai fazer a menor diferença sobre o seu conteúdo, sobre aquilo que ele deixou de legado. Mas Kardec, com todo cuidado quando essa mensagem veio por meio de Jean-Baptiste Holstein, colocou, é fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível. Veja que Kardec não refutou a ideia trazida por Holstein, de que Jesus poderia ter um corpo espiritual. Eu vou repetir, é fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres, dos seres materializados, né? Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. Percebem a sutileza de Kardec? Um cientista nato, claro, evidente, cuidadoso, meticuloso, de não negar, mas de colocar o assunto a futuras apreciações, né? Que necessitava futuras considerações e mensurações. E nós, enquanto espíritas, precisamos, na verdade, seguir os passos de Kardec. A proposta aqui de trazer Kardec e o Crivo da Razão, na verdade é um alerta para todos nós espíritas, de que a gente precisa tomar cuidado com a informação, com a divulgação correta do espiritismo, né, com a divulgação correta da palavra. E, mais do que isso, usar sempre a lógica, a razão. Se ela for um caminho onde há uma fragilidade, se nós temos diante de nós uma mensagem que eventualmente nos coloque em dúvida, vamos deixar para futuras avaliações, futuras apreciações. É isso que Kardec nos pedia. E como seguidores de Kardec, como seguidores de Kardec, nós precisamos ter esse cuidado em mente. Ali eu trago outras obras que eu acho que
são interessantes para o espírita, para o conteúdo do neófito e do espírita não neófito, né? Para enriquecimento, conhecimento, entendimento sobre aquilo tudo que o espiritismo já passou em termos de possíveis falseabilidades ou fragilidades que as pessoas vieram a tentar trazer para o espiritismo, né? Eu digo, por exemplo, o Animismo e o Espiritismo de Alexander Aksakov é uma obra fantástica, onde ele apresenta com dados irrefutáveis, inquestionáveis, né? Mensurações, comprovações da materialização, né? E ele criou essa obra exatamente em contradita com um outro pesquisador da época, eu não lembro o primeiro nome, só o sobrenome, Hartmann, que o questionava e colocava em xeque o espiritismo em alguns pontos. E Aksakov brilhantemente desenvolve essa obra, refutando item a item aquilo que esse pesquisador tentou fragilizar do espiritismo. Cito aí mais duas outras obras, né? O Processo dos Espíritas, que muita gente desconhece também dentro do espiritismo, eu acho super importante, porque envolve também transfotos, materializações, né, que foram questionados, que foram uma iniciativa de tentar fragilizar o espiritismo por fora dele. Hoje existe, talvez, e é uma visão talvez particular minha, admito, que tentem talvez fragilizar, já que não conseguiram atacar o espiritismo de fora para dentro. Eu vejo que hoje dentro do espiritismo acontecem muitas dissidências entre os espíritas, de maneira que ele está sendo fragilizado de dentro para fora. É uma nova investida de fragilidade espírita, um novo ataque articulado, meticuloso, em que nós precisamos nos responsabilizar e ser cuidadosos. Seguindo, eu falei também sobre influência anímica. Sobre influência anímica, notem, as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium, ou seja, do próprio espírito do médium pode acontecer um fenômeno espiritual. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Sim, a alma do médium pode, tendo um determinado grau de liberdade, se manifestar espiritualmente, seja por meio de uma emancipação da alma, seja por meio de mensagens escritas. Pode ser a própria mensagem do espírito do médium que, em estado de transe, recobra essências de suas vidas passadas e passa isso por meio de uma psicografia. Isso é possível, isso é um fenômeno anímico. Animismo, em Mecanismos da Mediunidade, né, obra de André Luiz, ditada a Chico Xavier e a Valdo Vieira. Animismo é um conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium em ação. Notem que inconscientemente o médium pode acabar interferindo numa mensagem, pode acabar inserindo sem vontade, né, sem que ele queira, parte de sua contribuição a uma mensagem espiritual, seja ela psicofônica, seja ela psicográfica, seja ela auditiva, porque, observem, no Livro dos Médiuns, Kardec ainda coloca assim: é passivo o médium quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, ou seja, é aquele médium inconsciente que nós chamamos, né? Ele é o médium passivo, quando não mistura as suas ideias, suas próprias ideias com a do espírito que se comunica. Mas nunca, eu vou repetir, nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre necessário como de um intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos.
Felipe, os médiuns mecânicos, mas o espírito não toma conta do braço do médium, por exemplo, numa psicografia mecânica, e não é o espírito quem escreve? Sim, mas o espírito não tem como dissociar os nervos aferentes e deferentes do braço do médium para poder utilizar ele. Ele precisa utilizar o concurso do sistema nervoso central para ter controle sobre a ação motora do braço do médium. Ou seja, há uma passagem, ainda que inconsciente, de parcela do médium nas mensagens. E, Felipe, então, isso como é que a gente distingue quando a gente tem uma mensagem essencialmente mediúnica e quando que a gente discerne que é uma mensagem medianímica ou anímica? Pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles, os médiuns, de modo algum. É por isso que vos digo, estudai e observai. É possível a gente identificar, é possível a gente compreender. Eu me recordo, assim que eu entrava para a escolinha Francisco de Assis, de uma colega que ministrava aula comigo, foi aluna do IG, inclusive. Nós dividimos turma conjuntamente e ela me apresentou uma mensagem de André Luiz e falou: Felipe, dê uma olhada nessa mensagem, veja o quanto que ela é enfática, o quanto que ela eu nunca vi André Luiz se manifestar de maneira tão enfática como nessa mensagem. E eu li ela na sua totalidade e falei: imagino eu que essa mensagem tenha vindo de alguma... minto, ela era um trecho extraído de Mecanismos, se não me falha a memória, Mecanismos da Mediunidade. E eu falei, penso que talvez essa mensagem tenha vindo pela mediunidade de Valdo Vieira. E ela me olhou assim, curiosa, né? Mas por que você está falando isso? Porque há determinadas situações aqui que exageram talvez um pouco, né? Diferente daquilo que vem por via mediúnica de Chico. E aí nós curiosamente fomos até a livraria naquela ocasião, examinamos a obra, porque alguns capítulos pares eram feitos pela mediunidade, se não me recordo, do Valdo, e as ímpares por via mediúnica do Chico. E para nossa constatação, né, veio pela via mediúnica de Valdo. Então notem que a gente consegue perceber na essência, nos detalhes de quem é o conteúdo da mensagem. Basta que a gente tenha o cuidado de examinar com rigor, com seriedade, né, se dedicando e estudando, para que a gente não venha a se inclinar, né, pelo fascínio de ser uma mensagem espiritual e de que nós precisamos aceitar, sem questionar. E aí, então, Felipe, já que existe esse animismo, a gente vai refutar, né? Então, para a gente refutar tudo que é mensagem espiritual, as mensagens devem, por conseguinte, ser examinadas e aceitas ou rejeitadas pelo que são em si mesmas, e não por serem de origem espiritual ou anímica. Tanto há mensagens boas de origem anímica, como mensagens inaceitáveis de origem espiritual. Não estamos autorizados a colocar um médium sob suspeita apenas porque produziu uma mensagem ou manifestação anímica. Gabriel Delane, né, da obra Pesquisas sobre Mediunidade. Não devemos refutar ou expor um médium, eventualmente porque há uma maior influência anímica sobre uma mensagem ou não. Lembrem-se, somos espíritos encarnados e nosso espírito pode contribuir. Afinal de contas, é assim que funciona o efeito espiritual, né? Ele é um medianimismo, né? É o nosso espírito em contribuição com o do espírito comunicante, quem produz a mensagem. Se eu pedir, por exemplo, para alguém aqui, ou agora,
começar a falar sobre aquilo que foi conversado até esse momento da palestra, vocês não vão falar exatamente como as minhas palavras, mas nas telas mentais de vocês guardaram toda a informação que eu passei para vocês, e vocês vão reproduzir, vocês vão ser o intérprete da informação que ficou gravada para vocês. É assim que funciona. O médium nada mais é do que o intérprete de todo o arcabouço que o espírito está compartilhando com ele. Então, esse trabalho não pode ser refutado. Ele, na verdade, tem que ser avaliado cuidadosamente. É feito assim em ciência. Quando a gente vai defender nossa dissertação de mestrado ou tese de doutorado na universidade, a gente precisa de uma banca que examine nosso trabalho e que diga se aquilo ali está de acordo ou não, se conteúdos precisam ser alterados ou não. Mesmo Chico colocava sempre as suas psicografias à observação daqueles que ali se encontravam, dos médiuns ou até mesmo da FEB. Eu trago também, para a gente então analisar, eu não trago aqui o nome da obra, eu acho que não carece, mas eu trago 2 trechos de dois livros espíritas, tá? Um de André Luiz, que não é o André Luiz ditado, que assessorava Chico Xavier, e o outro o André Luiz, que assessorava Chico Xavier. Acabei dando um spoiler, né, sem querer, mas tudo bem. Vamos comparar, e eu quero que o crivo da razão de vocês avalie. Víamos agora Gabriel perfeitamente, sob grandiosa montanha de asas espalmadas como uma águia, mãos abertas voltadas para nós, irradiava luz, força e amor. Era uma beleza indescritível e o rosto iluminado ofuscava-nos o olhar. Olhei-o apenas por um momento e escondi os olhos nas mãos para não ficar cego. E aqueles seres infelizes e inferiores sentiam-se queimar e cegar-se ao contato da luminosidade do sublime anjo. Isso consta em uma obra psicografada, não carece aqui nenhum comentário de quem é o autor da obra ou não. Aqui a gente está avaliando, na verdade, o conteúdo, para que a gente observe, não com intuito ou com viés de crítica, né, sobre o médium, mas para que a gente extraia aquilo que é de oportuno e de importante sobre aquilo que uma mensagem mediúnica traz para a gente. E aí, vejamos o que diz a outra obra. Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição dos nossos bens. Vocês percebem a sutileza da diferença entre uma mensagem e outra? Numa, o anjo tão iluminado cega àqueles no seu derredor. No outro, o mentor espiritual humildemente pede com toda paciência que todos reduzam a sua vibração espiritual para que não humilhem aqueles em condições imperfeitas, em condições de desajuste e desregamento. Em qual desses 2 casos parecem a vocês mais caridoso, mais humilde, mais simples e mais em concordância com os ensinamentos de Jesus? O primeiro ou o segundo? Não é necessário que nós refutemos, novamente, a ideia aqui não é que nós julguemos a obra de ninguém, mas que nós saibamos separar aquilo que é importante daquela obra, daquilo que eventualmente pode haver alguma participação anímica ou até mesmo alguma influência espiritual indesejada num determinado momento. Mas cabe a nós o crivo da razão para que nós saibamos julgar com responsabilidade. Mesmo Chico Xavier não se furtou a isso. Na obra O Consolador, se não me engano, resposta 379, se não me falha a memória, no item de almas gêmeas, Emmanuel afirma que as almas gêmeas existem, indo em total contradição com aquilo que
Kardec havia colocado no Livro dos Espíritos. Quando isso ocorreu, a FEB, na ocasião, imediatamente falou: Chico, deve haver alguma coisa aqui que tem acontecido. Convém questionar Emmanuel sobre o conteúdo dessa mensagem. E, humildemente, Emmanuel acrescenta nas notas finais do livro do Consolador, e é importantíssimo observar a nota final desse livro, mensagem extremamente importante. Primeiro, corrigindo o item, humildemente se colocando na condição de servo e de que o questionamento era correto, e ele corrigia o item falando que, na verdade, não era da maneira como havia sido colocado, e acrescentando: devo a pequena confusão observada, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito. A perturbação do método de filtragem mediúnica, onde o meu pensamento foi prejudicado. Notem que mesmo Chico Xavier, a maior antena parabólica, aquele médium que nós sabemos que é a maior referência, não se furtou a dar uma contribuição anímica à mensagem que foi ditada a ele. Talvez ele seja o filtro espiritual mais perfeito que a gente tenha de referência hoje, do meu conhecimento. Mas mesmo ele não era infalível, né? E precisava que fossem colocados os pontos. Nossa hora já vai um pouco avançada, mas falando rapidamente, o caso do João Hélio também, né? Todos aqui devem recordar aquele menino que em dada ocasião chocou a toda a comunidade brasileira, né, quando houve o arrastamento por meio do veículo, mas que alentou o nosso coração com aquela mensagem espiritual, né, que trouxe informações que suavizaram e acalmaram o nosso coração, né, dizendo que ele resgatava naquele momento uma determinada dívida espiritual, né? Mas notem que a mensagem não foi ditada no Leon Denis, mas foi divulgado como se tivesse sido. E essas informações, essas informações equivocadas, muitas vezes são alvo de apontar dedos e criar fragilidades ao Espiritismo. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a divulgação correta do Espiritismo. A mensagem é perfeita, é maravilhosa. Talvez tenha uma pequena parcela de contribuição anímica do médium que a recebeu, que não foi no Leon Denis. O próprio Leon Denis deixou por escrito no seu site uma nota explicativa sobre isso. Eu ia trazer aqui, mas era muito extensa, tá? Mas vocês podem encontrar ela online. Na mensagem ele fala: no ano do Senhor de 2001 vinha ao mundo, mas na verdade João Hélio tinha nascido em 2000, não em 2001. Então notem que havia uma parcela mediúnica, uma interferência anímica do médium ali. Desmerece o conteúdo da mensagem? Jamais. Traz lenitivo, traz conforto para o nosso coração, né, de saber que a vida continua, de que na verdade todos nós estamos nos resgatando aqui na matéria, né, mas a gente precisa ser cuidadoso com a divulgação correta da informação, né. As mensagens da pandemia, né, quantas e quantas mensagens foram divulgadas na pandemia, né? Fui questionado em muitas delas, né? Em grande parcela delas, a culpa era dos espíritos. Culpavam os espíritos. A espiritualidade julgou que era o momento oportuno para que fossem colocados os flagelos, para que todos progredissem. Não é bem assim. Nós nos chamamos uns aos outros, nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem. A gente sempre tem o hábito de tirar a evidência de nós e responsabilizar alguém. E o espírita tem o hábito de responsabilizar os espíritos, né? Tem o hábito de colocar a culpa no obsessor, né? Só esquece que, na verdade, somos nós quem fazemos o planeta Terra acontecer enquanto encarnados. Nossas responsabilidades, nossas ações, né? O que aconteceu ao longo da pandemia é responsabilidade nossa, não dos espíritos. A gente precisa começar a entender que é nossa responsabilidade.
E para não estender além do tempo, né, o que eu queria concluir com isso? Primeiro, eu acho que a conclusão geral é a nossa responsabilidade com a divulgação correta do Espiritismo. Sem sombra de dúvidas, isso é fundamental e importante. O Espiritismo é ciência e requer sempre investigação. Nós precisamos estar sempre estudando, sempre, continuamente. O Espiritismo está constantemente progredindo, tem um acervo de informações fantásticas, tanto da época do início do Espiritismo para agora. Tem um conteúdo irreprochável de estudos para que a gente avalie, né? A gente não pode se deitar e achar que sabe de tudo. A gente não sabe absolutamente nada. É preciso examinar tudo com prudência, razão e responsabilidade. Vocês compreenderam por quê, né? Espalhar informação equivocada não apenas compromete o Espiritismo, como compromete também aqueles que recebem a mensagem, que podem eventualmente ser recebidas com uma mensagem que as ataque pessoalmente, que as fragilize, que as coloquem em situação constrangedora. Então, vamos avaliar primeiro com o princípio daquilo que Jesus nos ensinava. Está de acordo com a lei de amor? Está de acordo com a lei de justiça e caridade? Se sim, vamos aceitar. Se não, vamos deixar futuras apreciações para que o tempo nos diga. A divulgação correta é dever de todo espírita. Todos nós precisamos divulgar corretamente o Espiritismo. É responsabilidade nossa. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essas são palavras encontradas no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos nos amar, porque esse é o primeiro mandamento, é o mandamento principal, é o mandamento geral. Mas mais do que amar também, nós precisamos nos instruir para que não venhamos a comprometer a proposta trazida por Jesus na lei de justiça, amor e caridade. Gente, obrigado. Bom dia a todos.